Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós não vamos falar apenas do Níger, mas também do enfraquecimento e talvez até da queda do chamado Império Francês. Nós vamos demonstrar como as políticas de Macron, o governante da França, colocam em perigo não apenas a França, como a Europa de uma maneira geral. Tudo aquilo que Macron e todos aqueles que seguem a mesma linha de pensamento deles estão fazendo, estão destruindo a base de poder do Ocidente. Nós vamos falar um pouco a respeito disso aqui. E vamos utilizar a questão do Níger como um exemplo disso. Aquilo que eles chamam de um golpe no Níger, porque, para quem não sabe, houve agora uma revolução e uma troca de poder forçado naquele país, é, na verdade, como diz a própria matéria aqui da CNN, uma dor de cabeça para o Ocidente e, sim, é uma oportunidade para a Rússia. A matéria diz o seguinte: o golpe no Níger foi o mais recente de uma série que se estendeu pela África, com 5 países da África Ocidental e Central sendo tomados por juntas das organizações de ataque e defesa dos seus respectivos países nos últimos 3 anos. E não por coincidência, esses países todos eram ex-colônias francesas. A colonização, na verdade, de muitos países continua até hoje, só que agora através de procuradores, que são pessoas que se dizem representantes dos seus próprios povos, quando na verdade são traidores do seu povo e estão submissos a agendas internacionais, que não necessariamente são apenas agendas ocidentais, porque não é apenas o dito Ocidente que tem sua agenda. Também existem outros agrupamentos, como Rússia, China, etc. Então, os países mais fracos acabam se alinhando a essas agendas, as pessoas que gostariam, talvez, de governar os seus países acabam se alinhando a uma agenda ou outra para conseguir força para chegar ao poder. A verdade é essa, é isso que está acontecendo em muitos países. Então, a colonização hoje continua, mas de outras maneiras. Mas o que aconteceu exatamente no Níger? Dias depois que o presidente, que dizem que foi democraticamente eleito, isso se diz em muitos lugares do mundo, aliás, não é? Talvez vocês lembrem de algum país aí que tenha dito a mesma coisa. Então, eles dizem que o presidente do Níger foi democraticamente eleito, mas ele foi deposto. E milhares de apoiadores daquilo que eles estão chamando aqui de golpe militar lotaram a embaixada francesa na capital do país para entregar uma mensagem ao seu antigo colonizador e seus aliados ocidentais. Enquanto o presidente Mohamed Bazoum era mantido em cativeiro por seus até então subordinados no Palácio Presidencial em Niamey, cenas tensas aconteceram na rua onde os manifestantes pró-golpe, alguns agitando bandeiras russas, gritavam "Viva Putin" e "Abaixo a França", enquanto uma placa na embaixada era derrubada. As imagens reverberavam pelos salões do poder do Palácio Élysée, em Paris, a milhares de quilômetros de distância. O presidente francês Emmanuel Macron ameaçou retaliação contra qualquer ataque a cidadãos franceses e condenou o golpe como completamente ilegítimo e profundamente perigoso para os nigerenses, o Níger e toda a região. E sabe o que os franceses, ou Macron mais exatamente, poderá fazer? Nada, porque já é o 5º paizinho pequenino da África que está confrontando o Império Francês, obviamente apoiado aqui nós vemos por Putin, e eles não estão podendo fazer nada, eles apenas vociferam e não conseguem fazer nada. Aliás, essa política globalista de Macron minou o poder dele até mesmo internamente. Se você for pegar as pessoas que estão causando as maiores revoluções dentro da França, quebra-quebra, incêndios, são justamente pessoas de países que eram ex-colônias da França e, na minha opinião, são pessoas que chegam na França e veem uma riqueza incomparável em relação aos países dos quais eles vieram e eles acabam, ao invés de ficarem agradecidos por poderem estar dentro da França, porque nós sabemos que há uma política de portas abertas, deixando a migração vir, porque não há mais filhos de franceses suficiente para ocupar as vagas lá existentes, então eles deixam vir essa imigração. Mas ao invés de agradecerem, como idiotamente as lideranças globalistas acreditavam que aconteceria, essas pessoas começam a lembrar dos parentes que estão lá nos países que eles abandonaram e que estão passando dificuldades e pensam, poxa, toda essa riqueza aqui, enquanto lá
os procuradores de determinados líderes globalistas estão empobrecendo o meu país para enriquecer os países dos quais eles são representantes, né? E aí os meus parentes todos, minha mãe, meu irmão, meus primos, meus amigos, todos lá passando dificuldade e eu aqui. Então isso vai causar muito mais revolta do que um sentimento de agradecimento, na minha opinião. Então a burrice, né, desses países que, primeiro, são ignorantes porque colonizaram em um sentido predatório. Nem todas as colônias foram colônias para realmente desenvolver o país. Eu considero que o Brasil foi uma colônia que desenvolveu. Ela não foi tão explorada por Portugal, como eles dizem que teria sido explorada, como está sendo explorada hoje por países que usam determinadas pessoas aqui dentro para nos roubar. Essa é a verdade. E a mesma coisa acontece, penso eu, né, ou pelo menos me parece que é a visão de muitas pessoas que estão em determinados países africanos. Então muita coisa poderia ser diferente se as lideranças de determinados países aí ditos ocidentais fossem outras. E aí eles estão enfraquecendo, não tem mais nem controle dentro do próprio país, quem dirá dos países que eles supostamente aí teriam então procuradores, como é o que está sendo acusado aí por alguns revoltosos, né? Os Estados Unidos e outras nações ocidentais também condenaram o golpe. Um bloco de países da África Ocidental ameaçou intervir se Bazoum não fosse restabelecido no poder. O presidente dos Estados Unidos pediu a libertação imediata de Bazoum em uma declaração por escrito comemorando o dia da independência do Níger, dizendo que Washington está com o povo do Níger, enquanto o país enfrenta um grave desafio à sua democracia. Então, mais uma vez, é sempre o mesmo pessoal. Mais uma vez, nada contra o povo francês, nada contra a França, muito menos contra a Europa ou contra os Estados Unidos ou o povo norte-americano. A gente tem uma ancestralidade europeia que já lá vai muito distante, então a gente tem uma certa simpatia pela Europa, obviamente, né? Mas muitas vezes as lideranças que estão no poder lá, assim como em outros países que a gente nem pode falar, né, para que não tenha problemas, não são exatamente aquilo que a gente gostaria que estivesse. E aí a gente não pode deixar de fazer críticas, porque ao final das contas são eles que estão destruindo o poder, tanto internamente do Ocidente quanto externamente. E a imagem, né, porque a imagem vale mais do que o poder. Aliás, você adquire poder quando você é bem quisto pelos outros, mais do que quando você impõe pela marra. Porque quando você impõe pela marra, pela força, acabam acontecendo revoltas desse tipo. Agora, quando você é bem quisto, que você tem poder porque você beneficia os outros, mais do que muitas vezes quer se beneficiar a si mesmo às custas dos outros, é um poder muito mais forte, muito mais estabelecido, né? E aí essa matéria, a outra matéria aqui diz o seguinte: manifestantes do Níger gritam "Viva Putin" na embaixada da França, né? Então eles foram a favor do chamado golpe militar no país, vandalizaram sede diplomática com demonstrações de apoio aos russos. Então, obviamente que, embora não se diga, nós estamos vendo aí uma disputa das duas vertentes, né, que estão não só em disputa ali, como lá na Ucrânia também. Isso é claríssimo. Não estou aqui torcendo por nenhum lado, como muitos dos que me assistem. Eu estou aqui apenas para manifestar a minha opinião de que, mais uma vez, o povo do país, que está ali na disputa, está sendo utilizado como joguete de um lado e de outro. E assim como o povo ucraniano está sofrendo, são eles que estão tendo baixas, são eles que estão perecendo, que estão tendo sua infraestrutura destruída, tendo dificuldades econômicas, financeiras, a agricultura lá já está em estado de caos. Assim como o povo ucraniano está sofrendo por conta da disputa aí dos dois lados, a mesma coisa acontece na África e em outros países, inclusive aqui da América Latina. E para finalizar, fala sobre o Níger e o colapso do Império da França. Então eles citam aqui que não é o primeiro caso. Primeiro houve o Mali, depois veio o Burkina Faso. Hoje, na saga épica que é a revolta anti-ocidental que varre o Sahel, é a vez do Níger ser o protagonista, o terceiro país a sofrer um golpe em apenas 3 anos.
Só que os outros países, né, são 5 no total, também se tornaram revoltosos em relação à linha ocidental e globalista. Em 26/7, então, esse golpe liderado pelo general Abdulrahmane Tiani depôs o presidente pró-ocidente do país, Mohamed Bazoum, eleito em 2021 em meio a alegações de fraude e protestos. Em cada um destes golpes, os oficiais envolvidos citaram as mesmas razões para tomar o poder: preocupações crescentes com o aumento do TERROR e o crônico subdesenvolvimento social e econômico. Apesar de ser uma das nações mais ricas do mundo em termos de recursos naturais, incluindo petróleo, ouro e urânio, melhor região, não nação, né? O Sahel também é uma das mais pobres financeiramente. O Níger é um exemplo notável, é um dos principais exportadores mundiais de urânio, mas consistentemente se classifica no final do IDH. E o Brasil, né? O Brasil, um dos grandes exportadores de alimentos, tem uma riqueza fenomenal em todo o território e cada vez mais leis restringindo o nosso desenvolvimento. Vocês acham que isso vai ficar assim para sempre? Aos olhos dos novos líderes desses países e seus apoiadores, grande parte da responsabilidade por isso cabe a um vilão em particular, segundo a opinião deles, que seria a França. Afinal, são todas ex-colônias francesas, parte do que se chamava France-Afrique, né? França africana. E por mais do que qualquer outra potência imperial, a França continuou a exercer uma enorme influência sobre seus antigos postos avançados, substituindo o domínio colonial absoluto por formas mais sutis de controle neocolonial, em primeiro lugar com a moeda. E aí eles vão falar mais ou menos o que a gente falou, em outras palavras. Esse artigo aqui é do unheard.com. Vou deixar aqui o título em inglês para que vocês pesquisem, caso queiram ver o original. Niger and the Collapse of France's Empire. E é isso aí, pessoal. A coisa está mudando no mundo. Essa disputa que a gente viu mais claramente se iniciar na Ucrânia está se espalhando para a África. Vocês podem ter certeza que isso vai acabar chegando aqui na América Latina também. Muitos países que anteriormente, ou muitos líderes, aliás, que anteriormente estavam mais conectados a uma vertente, agora você vê que estão bem submissos a outra, querendo colocar um pé em cada canoa. Eu não sei o que vai acontecer com eles, porque em algum momento eles vão ter que tomar um lado claramente, né? Essa questão de ficarem aí em cima do muro, acho que em algum momento não vai mais funcionar, porque nós estamos meio que entrando em uma nova G fria, com riscos de se tornar uma G quente, uma terceira G mundial. E eu acho que esses líderes aí que estão um pé em cima do muro, com um pé em cada canoa, em um momento ou outro, ou vão ter de tomar um lado, ou vão acabar caindo na água. Mais uma vez, eu não estou aqui para torcer por um lado nem pelo outro. Da minha parte, o Brasil deveria cuidar mais dos seus problemas, se submeter menos a questões internacionais, ter a sua soberania respeitada e respeitar todos os outros povos, como é o nosso costume, né? Nós sempre fomos bem receptivos com todos, sejam com chineses, americanos, europeus, russos. Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, ele não tem nada contra povo nenhum. Só que é inegável que nós somos um povo hoje colonizado de uma maneira sutil, escravo, né? E composto de uma gente, infelizmente, ignorante demais para perceber isso. E essa ignorância vem também dessa política, né, de promoção da ignorância. Nada vem por acaso. O nosso povo foi jogado dentro de uma promiscuidade, talvez como poucos outros povos do mundo. A destruição das famílias aqui no Brasil por conta de uma promiscuidade que é plantada através da mídia dentro da mente dos mais jovens e dos mais velhos, né, porque isso aí não vem de hoje. Isso destrói qualquer tipo de infraestrutura familiar, destrói qualquer tipo de possibilidade de desenvolvimento financeiro, porque quando pai e mãe se separam é mais difícil o desenvolvimento financeiro de uma família, e cada vez isso vai piorando mais. Eu penso que um dia, talvez, haveria a possibilidade de o Brasil se libertar dessa
colonização mental e então finalmente se libertar da colonização de fato. Mas, não sei, o mundo está se encaminhando para um desfecho aí tão grande que talvez não dê tempo de o brasileiro um dia ser livre de verdade. Nós ainda somos escravos, seja de um lado, seja de outro, escravos, muito mais de nós mesmos do que dos outros. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.